Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Esse que vos fala é o Sérgio Muniz, direto do podcast Daqui Pra Fora. Estou ao lado dela, dessa que brilha mais que uma galáxia. Cris Proba. Meu Deus Fala do com céu. a gente, Cris. É muito galante esse meu colega de bancada, né? Obrigada, querido. Tem que Você ser. também é muito iluminado. Muito obrigado. Eu sou a Cris Proba. Estamos aqui hoje em mais um podcast Daqui Pra Fora. Hoje tenho a honra de trazer, né? Nós, né? Temos a honra de estarmos ao lado desse ícone. Meu amigo, eu posso rasgar a seda, né? Porque fica à vontade. Você sabe que eu te admiro muito. Muito obrigado. E eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Então hoje com vocês, nosso querido Eduardo Cello, mais conhecido como Cello. Fala aí, gente, estamos aí. Perguntem o que quiser. Ô, beleza. Pode perguntar tudo mesmo? À vontade. Mas eu vou fazer um jabazinho rapidinho, pai Timba. Vai tá fundo. Bom? A consulta humanizada é uma linha de saúde para quem quer pagar pouco e tem um bom atendimento médico. Na consulta humanizada tem ginecologia, mastologista, obstetrícia, clínico geral e pediatra, né, Cris? E olha só, para você que mora no Rio de Janeiro, a consulta humanizada fica ali em Vargem Pequena, pertinho, chega rapidinho lá. Fala, Cris. Olha, gente, a consulta humanizada, ela tem um custo mais baixo, né? Mas o atendimento é um luxo. Exatamente, sabe tudo. Vai pedir alguma coisa? Olha, eu quero pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, dar essa força pra gente, porque quanto mais inscritos e curtidas e comentários, o YouTube entende que o conteúdo é bom e aí outras pessoas também vão ter acesso a essa resenha, né, que a gente faz aqui com o maior carinho para vocês, tá? Posso contar com vocês? Brigadão. Diretor, chama a vinheta. Então, meus amores, como eu já tinha apresentado inicialmente para vocês, o bate-papo hoje é com o Cello. O Cello é músico, ex-Detonautas, documentarista, fotógrafo, roteirista. O que mais que você... Quer dizer, o que é que você não faz? Olha, eu no fundo, assim, pergunta, eu falo, eu sou um artista, eu gosto de me envolver com a arte. Sim. Então, dali eu posso ir para qualquer lugar. E o que veio primeiro? Eu sei que você gosta de fotografia, eu acho que a fotografia veio primeiro, o violão, o que veio primeiro? Assim, geralmente quando me perguntam, eu digo que a fotografia veio primeiro, veio aos 9 anos de idade. Caramba. Mas aos 8, eu lembro que o meu pai apareceu em casa com uma filmadora Panasonic antiga, de fita de VHS que você empurrava. Uma fita de VHS que você empurrava e a fita entrava ali, você gravava o que queria e tal. Ele tinha várias outras fitas de filmes antigos, então eu comecei a tomar gosto. 2 videocassetes, ele apareceu com equipamento em casa, acho que alguém devia alguma coisa para ele. E então eu passei a usar esse equipamento. Com 8 anos de idade eu comecei a me interessar pelo universo das câmeras e das imagens, então realmente veio dali, veio da filmagem, da captação de imagem, das edições e depois veio a fotografia. E o violão, você me contou uma vez que a sua família é católica, né? Sua mãe era muito católica, Sim, você tocava sim. na igreja, não tem uma história assim? Eu comecei com violão aos 16 anos. Então, aprendi a tocar violão em encontro de jovens, né? Muito cedo, assim. 16 ainda é novo, mas para um cara que estava entrando ali no universo da arte, já gostava de imagem, eu apenas agreguei mais um dom, né? Tocar alguma coisa, tocar um instrumento. Então o violão veio aos 16 e o contrabaixo veio só aos 22 anos de idade. Como é que foi a formação do Detonautas? Vocês estavam conversando num chat, eu assisti, você tá figurinha fácil nos podcasts, né? O cara, né, não, Sérgio? O cara tá sendo convidado para tudo, por isso que ele veio aqui no podcast. Mas eu acho assim, eu fiquei muito tempo sem falar nada, sem comentar nada, desde 2015 que eu não aparecia. Então agora resolvi voltar e trocar essa ideia com as pessoas. Tem muita gente curiosa, as pessoas me perguntam muito. Isso. E eu assisti lá você falando, não sei se foi no Tete a Tete, foi num desses podcasts que vocês estavam num chat. Lá em 1920. Uma sala de bate-papo da Folha de São Paulo, 20 a 30 anos, Rio de Janeiro. Mas eu estava morando em Ilhéus, eu cuidava de uma pousada, administrava uma pousada dos meus tios, na rodovia Ilhéus Olivença.
E quando baixou a temporada, todo mundo viajou, eu fiquei sozinho na casa, então não tinha o que fazer. Eu não aguentava mais ver coqueiro, sal, céu, mar. E aí eu resolvi instalar a internet. Para quem não sabe, a internet chegou no Brasil em 95, e em 96 eu instalei a internet nessa pousada, e foi quando, em 97, eu tive, final de 96 na verdade, e aí início de 97, eu estava nessa sala de bate-papo e encontrei algumas pessoas ali que tocavam. A banda e o nome artístico nasceu na sala de bate-papo. Pois é, veio de Detonadores Internautas e tal, porque Olha, que legal. tinha uma brincadeira dessa. Por isso o nome Detonautas, né, veio dali. Então você começou no violão, né, pelo que você está falando. Porque existe uma lenda que todo mundo começa do violão e vai por baixo. Como é que foi? Realmente foi assim com você? Eu não sei se tem uma regra, né? Tem muita gente. O violão ele te leva, né, para as cordas, né? Sim, isso aí é fato. Mas eu fui pro contrabaixo porque foi o instrumento que eu achava mais rápido, né, para eu poder pegar ali alguma coisa. Então, do violão para o baixo, e a minha primeira banda foi o Detonautas. Então, eu achei a história bem interessante. Pô, a primeira banda do mundo formada numa sala de bate-papo, para mim era um super marketing, assim. Então, isso aqui pode dar certo, cara. Agora a gente tem que aprender a tocar. E os outros integrantes, assim como você, vieram também? Ou era um amigo, outro amigo? Gente, eram pessoas que se conheceram numa sala de bate-papo. Então, todo mundo se conheceu depois de 20 anos de idade. Né? Cada um com a sua experiência de vida, com o seu trejeito, com suas manias. Então, veio dessa maneira, né? Através de uma sala de bate-papo. E foi realmente a primeira banda do mundo a se formar numa sala de bate-papo que alcançou algum patamar. E o cello também veio daí, né? O cello veio da sala de bate-papo, porque eu lembro que eu entrava nessas salas e eu não sabia direito como funcionava. Então, eu entrava como sem apelido, anônimo. Aí eu perguntei, gente, como é que eu coloco um apelido aqui? Eu quero ter um nome também. E aí um cara que estava na sala mandou um comando para mim e falou, usa esse comando aqui que você entra direto nessa sala. Porque quando era conexão de escada, você tinha que abrir a página do Folha de São Paulo, abrir outra página, até aquela coisa ficar lendo, levava um tempão. E aquele comando que ele me mandou, ele me jogava direto naquela sala. Só que eu não sabia que aquele comando eu tinha que tirar o nome que estava ali e colocar o meu. E aí o que estava escrito? Estava assim, cello entra na sala. O universo conspirou. Eu derrubei o cara, né? O cara se chamava cello. O comando que ele me mandou era o dele, que ele usou. E aí eu entrei como cello, derrubei ele, então se ele tivesse ali eu tinha derrubado. E a próxima mensagem, depois que o cello entrou na sala, foi do vocalista do Detonautas, né? Perguntando se alguém tocava algum instrumento. E dali por diante começou a brincadeira. Que maneiro. Eu voltei para o Rio, né? Saí de Ilhéus, voltei para o Rio para passar um período. Depois eu voltaria para Ilhéus, mas nessa de voltar para passar um período, a gente foi para estúdio e começou a compor e tocar. Eu achei aquilo muito legal e não voltei para Bahia. Entendi. E foram muitos anos, né? Quase 18 anos, eu acho. Foi de 97 a 2013 que eu toquei na banda. Bastante tempo, né? 18 anos por aí. Muita estrada, muita fama, muito sucesso, muito dinheiro. Muito tudo, assim. É tudo muito intenso e você não tem uma cartilha. Olha, para ter uma banda é assim que você tem que fazer. Não tem. Você aprende fazendo. É tipo a vida. Você aprende vivendo. Então, ter uma banda de rock no Brasil é um grande aprendizado. É verdade. E vocês fizeram muito sucesso, né? Teve um período de 5 anos ali do início da coisa, né? Que é aquele período de 5 anos ali onde você fica acreditando no teu sonho. Né? Mais do que acreditar no sonho, é você visualizar a coisa acontecendo. Isso te entusiasma, isso faz você não desistir, isso faz você querer continuar, dar o teu sangue para a coisa rolar. Então, essa fase dos 5 primeiros anos, que eu chamo do pão do capeta embaixo da mesa, foi a fase onde a gente mais teve força de vontade para alcançar alguma coisa. Agora, a gente não sabia que depois de alcançar, você vai trabalhar em dobro para manter. Porque manter é muito mais difícil, né? As pessoas chegam lá, mas se manter é o mais complicado, né? Você falou de visualizar, foi só uma palavra, ou você, espiritualizado como eu acho que você já fazia essas técnicas de lei da atração, visualização? Eu não sei se isso vem do espírito, se a gente vem assim para a Terra, mas eu me entusiasmei. Eu acho que o entusiasmo
é um dos pratos que a gente tem que rodar na vida, né? Quando você se entusiasma, você vai. Agora, você tem que se capacitar para qualquer coisa também. Claro. Então, essa capacidade veio com os ensaios, uma frequência de ensaios de 3 por semana, para poder chegar num lugar, para poder alcançar aquilo que a gente queria. Então, tem sempre um trabalho árduo por trás de alguém que conquista alguma coisa. Com certeza. Você tem que querer, mas tem que se capacitar. Exatamente. Né? Porque eu gosto de usar essa frase, eu acho ela poética, os sonhos não envelhecem. Só que é muito lúdico. Se você ficar só no sonho, não tiver planejamento, colocar ação nos seus objetivos... Aí o sonho acaba morrendo novo, né? Né? É verdade. Você desiste. É verdade. Mas você é músico, documentarista, e você não para, né? Eu sei que hoje você continua no audiovisual. Como é que tá a vida hoje do cello? Bom, assim, como eu falei, de 97 a 2013 eu tive Detonautas. Paralelo ao Detonautas, eu tive uma outra banda que foi o 1111, que começou em 2006 e foi até 2015. Então, em 2014 eu fui estudar cinema em São Paulo. Olha que maneiro. E aí estudei na IC, fiz um curso bem bacana ali de roteiro, direção. E dali eu me tornei documentarista, porque me chamaram para diretor de fotografia num documentário na Polinésia, lá no Tahiti, na aldeia de Tiahupo. Que maneiro. Então passei um período ali bem bacana, né, convivendo com os maores, convivendo com a onda gigante, com a cultura maori. E aquilo ali me gerou um novo entusiasmo de vida, né, para poder seguir em frente como documentarista e tendo toda a experiência de músico, né, na bagagem. Mais do que a experiência de músico, a experiência como fotógrafo, né, como observador, já tinha rodado todo o país, tinha ido para o Japão, Estados Unidos, então a vivência que eu tive, né, a convivência que eu tive com pessoas, me enriqueceu muito para chegar na hora de estar fazendo esse documentário lá e saber lidar com a situação. Porque eu acho que tiveram algumas situações inusitadas nessa viagem, não teve? Algumas. Eu lembro que no dia que a gente chegou na aldeia, a equipe com 7 pessoas, com 6 surfistas, e a gente estava entrando na madruga com um monte de equipamento de câmeras, lá já, né? Chegando em Tiahupo, chegando na aldeia. Tahiti, né? Tahiti. O Tahiti fica a 5.000 quilômetros e tanto da costa do Chile para dentro do mar, voltando no planeta. E aí você chega na Polinésia, que é o Tahiti, Moreia, Bora Bora, entre outras ilhas. E se você for mais 5.000 para o outro lado, você chega no Japão. Então é no meio do nada. No meio do nada. E foi uma experiência incrível estar ali naquela aldeia, mas lembro quando a gente chegou, alguém da aldeia alugou um casebre pra gente. Nós ficamos ali, colocamos equipamento e tal, e o cara alugou e falou, tô indo nessa. Foi embora. O dono da parada. O dono falou, fiquem aí, ali é a onda, aqui é a casa, fiquem à vontade. Foi embora. Só que não avisou os locais, né, que teria um grupo de brasileiros, cineastas e videomakers e surfistas ali invadindo a aldeia. Eles entraram na casa e disseram, olha, no, move Tiahupo, no, go home now. Mandaram vocês embora? Mandaram a gente embora. E aí? E aí que eu tentei argumentar, eu falei, meu amigo, a gente acabou de chegar, a gente veio do Brasil, a gente quer fazer um filme, no, go home, now, tipo, sai daqui agora e vai embora. Aí eu argumentei, falei, cara, olha só, se você fosse para o meu país, você ia ser muito bem recebido. Aí ele falou para mim, a gente não precisa sair daqui. E a gente não quer que ninguém venha para cá. Caramba. Eu falei, por quê? O cara contra-argumentou de uma forma... E eu não não pode fazer isso. Que isso? Aí eu falei com ele. Qual foi o tirocínio? Eu cheguei para ele e falei, olha só. A luz, né? Me explica por que não podemos ficar aqui, somos pessoas boas, você nem conhece a gente ainda, vamos conversar e tal. Aí ele disse, olha, eu sei que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram para cá registrar a aldeia, filmar a nossa onda, vocês vão jogar lixo aí pela aldeia, e vocês vão pegar esse material, vão levar para o país de vocês, vão vender lá. E vocês não vão deixar nada para gente. Não é isso? Olha. Me fala, o que você veio fazer aqui? Me perguntou. E aí? Aí eu olhei para ele, dei um passo, falei, peraí, cara,
quem é que faz isso aqui na tua aldeia? Aí ele falou, quem faz isso aqui são as equipes de filmagem que estão aqui toda hora fazendo isso. Eu falei, então tá, eu quero registrar o que você tem a dizer sobre essas equipes de filmagem. Colocou ele na... Aí ele pensou, olhou para mim e falou, de protagonista. Good, my friend. I'll come back tomorrow. E ele voltou no dia seguinte. No dia seguinte ele voltou, fizemos o registro, filmamos o que E ele falou exatamente isso. Ganhou o cara. Na hora, sim, ele se tornou amigo. Instantaneamente. E no dia seguinte, na mesma hora, de manhã, 6 da manhã, ele estava lá na porta. Falou, Cello, o Go Home tá aí, vai lá falar com ele. Ele ganhou o apelido carinhoso de Go Home. E foi um cara que, porra, ele era o líder da aldeia. Né? Então, pra gente foi muito bacana ter um parceiro desse ali, porque ele conduzia tudo. Ó, ali vocês podem ir, naquela montanha não vai que tem cobra, ali chove muito, não passa nesse rio, aquele lugar ali é bom de conhecer. E ensinou a gente a tocar o ukulele, mostrou a cultura, indicou os pontos. Então, que bacana. Foi realmente muito interessante ter esse contato com eles e perceber que depois da confiança a generosidade se transformou. Assim. Foi uma luz que você teve, né? Porque realmente o cara se sentiu prestigiado. Eles não vieram aqui só para a proposta deles. Eu quero saber o que você tem a dizer. Eu quero filmar, quero saber a tua opinião sobre as pessoas que vêm para cá. E a partir dali a coisa andou. Ficamos ali com um período grande, quase 2 meses, eu acho. E as ondas? A onda do Tahiti é algo absurdo, assim, porque a 1,5 km da costa tem uma laje de pedra submersa de uns 200 metros, mais ou menos. Submersa. E ali o mar, ele levanta, né, uma parte abaixo, outra levanta por cima da pedra e cria uma onda em cima da pedra. Olha. Então, quem tiver curioso aí, procura Te Ahupu'o. Com H no meio, né? Te Ahupu'o. E você vai descobrir essa onda, porque é uma coisa absurdamente grandiosa. E os barcos ficam na frente dessa onda, fazendo a captação de imagem dos surfistas que tentam descer, E tinha muita gente documentando lá no dia? Muita gente? Muita gente. Assim, uma competição para quem fica mais na frente? Tem os barcos mais kamikazes, né? Porque quando a onda está crescendo aqui, os barcos vêm para frente da onda. E ficam de frente. Quando ela está quase quebrando, eles vêm para o lado e aí eles sobem o morro ali do resto de onda, visto que não é aqui como no Brasil, né? Essa onda ela acontece apenas naquele lugar, apenas onde tem a pedra. Então para cá não tem, para lá não tem. É como se abaixasse, né? O mar ele abaixa e quebra uma onda por cima. Então é um espetáculo da natureza, assim, de ver. Mas se você cai nessa onda, você tem coral, fenda, pedra, né? Então, assim, é bem perigoso. A pessoa pode se cortar, pode se ferir. Bem, bem feio mesmo. E o bacana é que não é só a música presente na sua vida, o audiovisual, o marketing digital também se faz presente. Você tem alguma dica para essa galera aí que está querendo entrar nesse universo? Olha, eu vou te falar o seguinte. Hoje em dia não tem como você viver sem a internet. Então, sem a divulgação na internet. Qualquer pessoa precisa de conteúdo audiovisual para poder divulgar o seu próprio trabalho. Sim. Né? Todo mundo precisa disso. E você, para produzir isso, você tem que ter um estudo. Você tem, mais uma vez falando de capacitação, né? Você tem que saber qual é o seu nicho. Isso. Onde eu vou atacar? Para quem que eu quero falar? O que eu quero falar? Então, é fundamental que a pessoa tenha um estudo, tenha conhecimento da área que ela... Sim. Vai querer entrar e pensar em conteúdo para poder divulgar isso na internet de maneira assertiva. É o chamado tiro de atirador de elite, né? Não é atirar lá vanter, né? Saber para quem vai se você jogar assim, né? Vou na sorte, é realmente isso. Você vai ter que contar com a sorte. Isso. Pode ser que alguma coisa aconteça. Mas se você tem um estudo, traça um caminho, tem um planejamento, tem uma agenda, vai fazer diferença, com certeza. E tem se capacitado para isso, Cello, assim, saindo... Olha, cara, eu tenho buscado cada vez mais. Eu acho que isso nunca tem fim, sabe? Sim. Não tem. O aprendizado, ele não tem fim. A gente sempre tem que estar evoluindo, sempre tem que estar buscando algo, sempre tem que estar se entusiasmando com o aprendizado. É isso que vai fazer a diferença em qualquer coisa na vida, né? Motivação é tudo, né? Se motivar para alcançar o seu sonho, né? Não adianta, a gente estava falando sobre isso, não adianta ficar só sonhando. Senão o sonho vai parar, você vai desistir. Eu tenho uma dúvida, e pode ser de outras pessoas também. Você falou de nicho, né? Eu entendo o nicho como aquela pessoa que se conecta comigo.
se eu vendo moda feminina, né, meu público, se eu presto serviço, né, sou médico, sou dentista, né. Agora, uma pessoa como eu, por exemplo, sou atriz, eu não vendo nada, eu não presto nenhum tipo de serviço. E para quem eu falo? Quem é o meu nicho? Quem vai te contratar? Quem vai me Um contratar? diretor. Um diretor, um produtor de elenco. Alguém que está fazendo um filme, alguém que está fazendo uma série, alguém que está fazendo um curta. Então, assim, essas pessoas têm que saber o que você faz de melhor. Então, tá aí, já encontramos um lugar. Então, seja lá qual for o meu nicho ou o meu produto, melhor dizendo, Sim. eu tenho que ter esse entendimento de quem vai me comprar. Quem vai produtor comprar a sua ideia ou o seu produto. Seja o meu cliente que vai comprar minha roupa, meu eletrodoméstico, enfim. E baseado nisso, isso. você cria um estudo para saber o que você faz de melhor e de que maneira você pode expor isso na internet e como. É isso que a sua agência faz. Isso que a minha agência faz. Ela trabalha basicamente com isso, com essa análise profunda de cada personagem, ou de cada artista, ou de cada empresa. A gente traz isso à tona e a gente vai descobrir o que a pessoa faz de melhor, o que ela precisa melhorar e o que ela não pode usar. E baseado nisso, a gente cria o conteúdo digital e depois faz o trabalho de divulgação. E nesse contexto aí, você tem alguma dica para a pessoa alimentar a criatividade, para ela ter aquela explosão de ideias para poder fazer alguma coisa legal? É uma grande reclamação que a gente encontra, assim, né, das pessoas. Mas eu tenho que produzir vídeo, eu nunca tenho uma ideia, às vezes eu tenho, depois eu não tenho. Vergonha de gravar. Vergonha. Então, eu acho que a pessoa, primeiro de tudo, né, primeiro a gente falou de capacitação, né? Agora o segundo é saber o que ela faz de melhor. E como a gente trabalha isso? A gente faz o estudo dos círculos. Ah, legal. Que é o seguinte, o círculo 1 é tudo que você é bom. Eu sou muito bom nisso aqui, o que eu faço de melhor. Tudo que você faz de melhor, não especificamente só do seu trabalho, mas em tudo na vida. Sabe se comunicar bem? Sabe se vestir bem? Pô, sei. Então você vai colocando tudo ali para dentro, tudo que vier. Eu sou muito bom nisso, círculo 1. Agora, círculo 2, eu preciso melhorar, ou eu quero aprender. Coisas que eu preciso aprender, coisas que eu preciso melhorar. Círculo 2. Aí você vai colocar um monte de coisa ali dentro. E o círculo 3, coisas que eu não posso fazer, coisas que eu não posso falar, cores que eu não quero usar. Tudo que você quiser colocar no círculo 3 é que você não vai usar. Baseado nisso aqui, facilita muito com que você encontre uma saída para a tua criatividade. Porque você, preciso produzir um conteúdo para o Instagram. Vou lá no círculo 1, o que é que eu faço de melhor? Dentro do que você faz de melhor, certamente vai ter algo que vai saltar para alguma ideia. Então você tem que preencher realmente essas 3 colunas, né, esses 3 círculos, 1, 2 e 3, e trabalhar em cima deles para qualquer produção de conteúdo. A divulgação já é outro assunto. Bacana. Do jeito que você está falando aí, é uma forma de as pessoas se entenderem, né? Sem sair para o periférico e focar naquela deficiência que a pessoa está tendo. É uma forma inteligente, né? Não seria isso. Se a pessoa fala assim, eu não sei falar para a câmera, então você está no teu círculo 2. Se você quer entrar nesse meio, você precisa botar a cara, precisa falar, você precisa comentar. Não sei falar direito, vai fazer um curso de oratória. Círculo 2 é oratória. Aí o colega dá esse feedback, isso aí é o círculo tal. Pois é, isso também quando você vai trabalhar em grupo. Estou falando do grupo, exato. Né? Quando você vai trabalhar em grupo e usando os círculos, facilita nesse entendimento. Porque quando você percebe que o teu parceiro ele não é tão bom em alguma coisa, ao invés de você apontar o erro, você fala, isso aqui teu pode ir lá para o círculo 2, hein, cara? Tá precisando dar uma melhorada nisso. Vamos botar isso aqui no círculo 2? Isso. Aí o outro fala assim, da mesma maneira que você pode elogiar. Cara, isso aqui teu já estava no círculo 2, já dá para ir para o 1. Então é uma maneira mais amena de você trabalhar em conjunto. Acho que vem muito da liderança, né? Porque o líder é aquele cara que ele aponta as suas potencialidades, né? E não diminui as suas limitações. Então, ele explora o que você tem de melhor, e busca na tua essência uma maneira de evoluir o que você precisa. E essa história do círculo, quando você fala, que as pessoas já começam a dominar, né? 1, 2, 3. Isso aí tem que ir pro 2. Né? Então acontece algo e fala, galera, isso aqui é círculo 3, hein? A gente está dando mole. Todo mundo já entendeu que círculo 3, não podemos usar isso aqui mais. Então facilita muito o diálogo e fica uma coisa interna.
Apenas quem tá envolvido ali sabe do que está acontecendo. É verdade. E... Fala. Não, eu ia perguntar, mas pode perguntar. Não, pergunta você. Vem cá, vamos falar de espiritualidade, que eu percebo que eu acompanhei umas entrevistas suas, uma participação em podcast, que você se tornou uma pessoa espiritual. Eu vejo isso como algo positivo. Você acha que isso vem com a idade ou isso já era inerente de você? Bom, eu sou filho de uma ex-freira, assim, né, cara? Minha mãe foi postulante de convento e tal, então ela saiu do convento para ajudar a família, se tornou enfermeira e tal, continuou ajudando as pessoas como enfermeira. Então, 2 anos depois que ela saiu do convento, eu nasci. Então, eu tive uma criação absurdamente religiosa. Sim. Né? Bastante religiosa, de ter que ir à missa, aquela coisa toda. E, então, de alguma maneira, isso aí acertou a minha personalidade. Para poder, tem que fazer ação social, tal, coisas que eu me envolvo hoje, certamente elas vieram dali, dessa coisa espiritual que vem dali da religiosidade católica. Isso. Porém, com o passar do tempo, você vai percebendo como as coisas funcionam e tal, e eu acabei indo parar mais para o lado do espiritismo. Ah, entendi. Uma coisa completamente diferente da cultura judaica cristã, né? Mas tem uma diferença, mas eu acho assim que no fundo... Chega perto de Jesus. Né? No fundo, todas as religiões elas querem falar a mesma coisa. Sim, né? Faça o bem, não faça mal para ninguém. Então, eu acho que todas elas conversam de alguma maneira, e o importante é você ter algo dentro de você que vai prevalecer isso, né? O bem ao próximo e a si mesmo. É verdade. E aí, Cris? Vamos tomar um suquinho? Vamos. Quer tomar um suquinho? O suquinho hoje é qual? Oi? Qual é o jabá do suco que ele vai fazer hoje? Hoje é o tchau. Tchau. Antes de dar tchau, é homenagem ao cello ou é o tchau? É o tchau. Tem um som parecido, né? Eu vi que tem uma frase bem interessante aí nessa tempos caixa. de mudanças internas, tchau e você. E combinou aí com o nosso... ninguém está pagando a gente não, a gente está sendo espontâneo. A mudança é a única constante da nossa vida, né? É verdade. Você acorda no dia seguinte, você já está diferente do dia anterior. Tem gente que acha que não precisa mudar, né? Pois é. É verdade. A gente muda o tempo inteiro. Então vamos tomar o tchau, que é um excelente suco. Coloca aí. Ajeitar o gelinho. Tá bom. Ficar doidão. Tá batizado aqui, acho que batizaram o copo. Botou o que? Uma vodka aí, escondido do diretor? Não pode. O diretor não deixa a gente. Não pode. Porque a gente, no início, a gente era abusadinho, sabe? A gente tomava vinho, tomava legal cerveja. Também. É bom que tomando vinho também. A galera se solta, né? Aí fala à vontade também. Mas... Eu sou adepto de deturpar a mente, né? Mas aí... Gelinho. Só a gente optou por ficar no suquinho mesmo. Eu acho, aqui um comentário interno a Corpus, que é para ver se consegue um patrocinador, né? Porque o cara já trouxe suco do bem, Del Valle, hoje tchau. Eu acho que no fundo... Ele tá variando para ver se alguém pega. Se alguém... Gente, pelo amor de Deus. É isso. Ai... Mas olha só, Vai pedir alguma coisa para comer? Pede o... Pediu iFood? iFood. Tá demais já hoje. Já jantou? Não, mas se pedir iFood, aí eu tô dentro. Pede aí, diretor. Japonês, diretor vai pagar. Você gosta de japonês? Eu amo Nossa, japonês. eu amo japonês. Na verdade, assim, eu gosto muito do Japão. Você já foi ao Japão? Já fui ao Japão. Você foi com a banda que você falou. Fui com a banda. Eu fiz 5 shows no Japão em 2 viagens. Que maneiro. E é bem interessante assim você ir para lá, porque a sensação o tempo inteiro, tipo, estou indo para o Japão. Aí assim, e quando você chega e na hora de tocar, você fala, estou tocando no Japão. Aí você vai comer alguma coisa, estou comendo no Japão. Fica a sensação de estou no Japão, rodei, fui do outro lado do planeta. E fica o tempo inteiro isso na cabeça, né? Então, mais do que isso também de estar viajando, é você estar podendo levar a sua música, um rock nacional para o Japão. E tinha muito público? Olha, o público, a maioria era brasileiro, né, nos lugares que a gente tocou, mas teve o Brazilian Day em Toyohashi, que foi em praça pública, que foi um show espetacular, maneiro. Foi o último dessa leva aí. Então foram experiências. O japonês curte a galera de lá, curte som do Brasil? Cara, eu acho que eles gostam do brasileiro. Eles têm um carinho, fala que é brasileiro, eles começam a rir.
Porque eu não sei, mas eles começam a rir, acham bacana. É brasileiro, ó. Isso eu acho que no mundo em geral, né? Brasil é festa, Brasil, samba, mulata, futebol. Eles falam muito isso. Quando eu viajei, eles falavam nomes de jogadores de futebol que eu não sabia. Pois é. Fulano, não sei o que. Eu falava, Guti. A gente só acrescentou mais um, era samba, mulata, futebol e rock and roll. E você continua, agora você está com um projeto novo, não tá? Musical? Então, eu estou começando a trabalhar com um projeto novo que envolve o rap, o trap, o trip hop. Mas você está produzindo ou você vem no baixo? Eu estou produzindo, estou tocando. Na verdade é um coletivo, então assim, alguma hora eu vou começar a soltar algumas coisas aí na internet. Então, tá no forno? Tô achando, nem entrou no forno, a gente está criando a massa. Pode crer. Criando a massa. Bacana, então legal. tá um negócio bem legal e está despertando entusiasmo, né? Então, mais uma vez, entusiasmo, fazendo a diferença ali para que a gente possa se movimentar. Você é uma mente muito criativa, né? Você está sempre com uma coisa ideias. A gente estava falando sobre isso, o artista ele é inquieto, né? Ele não consegue, ele nunca está satisfeito. Ele alcança alguma coisa, ele quer ir para outro lugar. Não, agora eu vou fazer ali, pá, então eu tenho um pouco disso. Às vezes eu estou escrevendo um roteiro, às vezes estou dirigindo podcast também agora. Então, já dirigi 2 podcasts e estou participando de alguns também. Então é legal, você esse gosta universo formato, do podcast, né? Assim, eu acho que ainda. Eu acho que veio para ficar, né? Veio para ficar porque. Tu acha que há uma bolha? Tu acha que essa bolha um dia ela vai ficar sobrecarregada e? Eu acho que não. Eu acho assim como o rádio, sabe? Disseram que o rádio, quando lançaram a televisão, disseram que o rádio ia acabar, né? Aí não acabou. Aí chegou a internet, o rádio vai acabar, não acabou. Então o rádio vai continuar, assim como eu acredito que o podcast vai se estender, vai expandir. Acho que muda formato, ele vai de repente se transformar, né? Porque antes o podcast era só ouvir, né? Pois é, e o podcast não é nada mais do que, tipo, quantas vezes eu não visitei rádios pelo interior do Brasil para trocar ideia ao vivo? Dezenas de vezes, sempre. Cada cidade que passava, tinha alguém que me acordava e falava, tem que ir lá na rádio. Eu ia lá na rádio, sentava, trocava ideia, falava sobre respondia as mesmas perguntas, né, falava sobre o show e tal. Então era isso, esse bate-papo aqui sempre existiu. Né, a gente só está trazendo isso para dentro das redes sociais, dentro da internet, chamando de podcast e criando um conceito parecido. Sim. E o que eu acho legal em você, Thiago, é que você gosta de fotografia, né? Você associa a imagem que você tem... que você associa a fotografia com uma poesia. Geralmente você tenta explicar a sensibilidade que você teve ali, você coloca com muita propriedade. Aquela imagem da gaivota que você fotografou da sua varanda, eu entendi que era aquele texto que você colocou era a perspectiva do pássaro, né? Eu senti que ele estava sendo benevolente com a gente que estava com você, no caso que estava sendo visto. Qual foi a sua real percepção ali, a sua real visão ali naquilo? Eu acho que eu vou ler esse texto, ele está aqui na mão. Pô, é muito legal ler, cara. Ler. É muito legal esse texto. Lembrei bem, né? Lembrei bem. Do que, muito legal. Apesar do que você entregou o final do filme, mas tudo bem. Não, porque foi a minha percepção, né? É bom a percepção do poeta, propriamente. O que aconteceu? Durante a pandemia, né, eu falei, cara, a gente tem que ficar em casa, não tem o que fazer, tem que ficar em casa, tem que improvisar um home office. Então eu comecei a escrever. Eu criei um portal de notícias junto, né, com o pessoal da agência Transforma, a gente criou um portal. Então, além do portal, comecei a escrever, comecei a estudar. Então, eu usei aquele período que eu tinha para fazer alguma coisa. E nisso, eu comecei a escrever vários textos. E esse aqui foi o primeiro deles, que é exatamente isso da gaivota, que era uma imagem por trás daquela rede de segurança da varanda, daquela rede de segurança. Proteção. É isso mesmo. Proteção da varanda, que tinha um pássaro do outro lado. E aí o texto fala o seguinte: ele estava me olhando pelo buraco da rede. Tentei imaginar como ele estaria se sentindo naquele momento. E pensei em qual seria a sensação de estar ali como ele, naquela condição, vivo, atento, observando o mundo todo distorcido, com a sua visão privilegiada. De repente, observei um pouco mais embaixo, avistei outros seres parecidos, fazendo a mesma coisa que o de cima, observando o mundo naquela mesma condição. Eu os via da rede e podia perceber nitidamente que, embora estivessem distantes uns dos outros, todos estavam, de certa forma, unidos entre si, numa mesma dança pela sobrevivência, no mesmo mundo que eu. Achei bonito. Assinado
o pássaro. Eu senti uma benevolência do pássaro aí. Porque, na verdade, esse texto aqui parece que sou eu que estou falando. Aí eu sugiro que a pessoa leia o texto de novo, porque, na verdade, quem está falando isso é o pássaro. É o pássaro, Ele que viu as pessoas por trás ali, elas estão cada um no seu apartamento, cada um na sua vida, lutando pela sobrevivência, porque você está no meio de uma pandemia. É verdade. É a vingança do pássaro. E os pássaros estavam soltos ali. Quem estava preso por dentro da rede éramos nós. Eram os homens. E você estava vindo de um revés, você tinha se machucado, tinha pois é, ainda teve isso. o tendão de Aquiles que fala? Assim, na verdade, o que aconteceu? Eu pratico slackline há quase 8 anos, que é aquele esporte que você anda, as pessoas falam, anda na cordinha. Pega fácil, dá para aprender fácil. Requer um pouco de perseverança. Perseverança, superação, equilíbrio, força de vontade. Olha quanta coisa bacana você encontra vida, né, brother? no slackline. Então, se você pratica isso, você está ensinando o teu cérebro a usar isso, a usar perseverança, equilíbrio, superação. Está ensinando foco, você tem que olhar para respiração, tem que manter a respiração tranquila. Então, é um esporte que, naquela fase que eu estava de vida, ele praticamente salvou a minha vida. Sim. Porque ele me tranquilizava, ele me fazia deixar a frequência cerebral baixa para poder raciocinar. Então, quando eu começava a ficar um pouco estressado, eu ia praticar. Só que eu exagerei. Então, eu praticava muito e nem sempre eu aquecia. Então, de tanto praticar aquilo ali, eu tive um problema no tendão e eu não sabia que estava com esse problema e fui jogar futsal e meu tendão de Aquiles arrebentou. 100%. Ou seja, eu tive que fazer uma cirurgia de reconstrução gravíssima e fiquei 6 meses sem andar. 6 meses. Sem andar mesmo? Sem andar. Você não bota o pé no chão. Só de muleta e daqui e ali. E depois 1 ano e meio de fisioterapia. Então, assim, para poder recuperar os movimentos, para chegar no zero de novo, eu levei quase 2 anos. E aí, depois de todo esse período ali, trabalhando para recuperar e tal, não pode andar, o que eu fiz? Mais uma vez, peguei todos os meus HDs da vida inteira, separei todo o material que eu achava bacana, aprendi a fazer o website, estudei sobre marketing digital, estudei sobre audiovisual, me aprofundei nisso. Uma coisa levou a outra, né? Pois é, não sei nem se eu teria feito isso se não tivesse passado por esse revés. Então, algo que eu acho bem importante a gente carregar para a vida é que quando aparece a pedra, não adianta você ficar agarrado nela. Ficar murmurando. Aparece a pedra, você não vai ficar abraçado nela, chorando e resmungando. Vida, céus, azar. Desvia, faz que nem água. A água tromba na pedra, ela desvia. Desvia e segue. Então a gente tem que fazer isso. Qualquer problema que surge na nossa frente, a gente não pode se agarrar a ele. A gente tem que desviar. Então tem que encontrar maneira. Eu tenho que ficar em casa? Tenho. É pandemia? Eu vou ficar reclamando, xingando o mundo? Não. Eu vou estudar, vou fazer alguma coisa. Quando acabar isso daqui, eu vou estar melhor. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Eu me capacitei nessa época. Só que quando o médico me liberou, aí ele disse, olha, você já pode voltar à tua vida normal. Maravilha. Aí foi quando eu voltei para casa e começou a pandemia. Então, eu fiquei 2 anos parado e depois eu tive que ficar mais 2 anos parado. Aí, com isso, home office se tornou... Se capacitou mais ainda. O home office se tornou... Eu posso dar um curso de home office, né? Como é que você trabalha de casa? E como é que você faz? Você se arruma? Eu me arrumo. Às vezes eu me arrumo, tomo aquele banho, boto uma roupa de trabalho e vou trabalhar. Tenho meus horários, coloco alarme. Mas tudo. Eu acho que tem que ter essa disciplina, né? É difícil demais ter essa disciplina em casa. Em casa é difícil. Porque tudo pode chamar a atenção, uma mensagenzinha que toca te distrai. E é você com você mesmo. Então é você que tem que ter a tua consciência de que eu preciso fazer. Então você tem que se policiar o tempo inteiro para fazer isso. Não há nada mais do que hábito. Criar um novo hábito, você leva aí para 7 dias praticando. A partir dali vai ficando mais fácil. Porque a gente tem muita tendência de procrastinar, né? Ainda mais em home office, em casa. Sabota o tempo todo. Eu me lembro quando eu estava para concurso, toda hora agora eu quero beber água, agora eu quero ir no banheiro. Agora eu quero não sei o quê. Você fica o tempo todo... Pisca uma mensagenzinha, né? Você já dispersa, né? Vê uma matéria diferente. Aí daqui a pouco você sai da cadeira que você está, deita na cama, aí traz o computador para cima do... Não, cara. Você tem que sentar ali e fazer o teu trabalho direito. Ali, né? Cumpre a sua meta. E tem mais. Não precisa você, no teu home office, ficar colocando milhões de coisas para fazer. Você não vai fazer.
coloca abaixo da tua É questão meta. de direcionamento, né? Você criar um direcionamento para você fazer as coisas. É você se planejar durante essa, É. e criar uma agenda. Eu preciso, o que eu preciso fazer? Prioridade. Quais são minhas prioridades? São essas. Eu preciso fazer isso aqui naquela semana. E nunca coloca 200 coisas para fazer como prioridade. Você tem que colocar pouca coisa, que você sabe que está abaixo do teu limite, que você vai fazer. E se sobrar tempo, você faz outra. É a melhor coisa para você trabalhar em home office. Agora, o mais difícil é você lembrar de lembrar do que você precisa lembrar na hora que você tem que lembrar. Peraí, vamos de novo. Que é quando você esquece. É mais difícil você lembrar do que você tem que lembrar na hora que você precisa lembrar de lembrar. Explica isso. Vamos lá. O mais difícil é você lembrar do que você precisa lembrar na hora que você tem que lembrar, que é quando você esquece. Sim. O que é isso? Quer dizer isso? Porra, eu preciso lembrar de botar o alarme. Beleza, mas quando toca o alarme, você não pode interromper o alarme. Você tem que... o alarme está ali para que você faça alguma coisa. Então, se ele tocou, você não desliga ele. Você faz o que está ali. Então, você tem que lembrar disso. Tem que lembrar de que eu tenho que fazer o que está no meu alarme. Eu tenho essa meta para cumprir na parte da manhã. Você tem que lembrar de cumprir essa meta de manhã. Então, você tem que lembrar de lembrar. Se você não lembrar de lembrar, você não vai fazer o que precisa. Caraca, deu uma volta. Pois deu é. uma volta maneira. Quando você lembra, eu tenho que lembrar disso, as coisas que você tem que fazer, né? Você se coloca, eu tenho essa missão para cumprir durante a semana, mas você tem que lembrar dela. E na hora que você tem que lembrar, é que você tem que fazer. Por exemplo, aqui a gente fala de coisas muito bacanas que a gente faz na vida. Mas na hora que você passa pela situação, é que você tem que lembrar disso. Não quando a gente fala. As pessoas falam muito, falam o que fazem e tal, e aquela coisa toda bonita de gratidão, e perdoar. E na hora que você tem que perdoar, tu perdoa? É verdade. Na hora que você tem que agradecer, você agradece? Ou só na hora que tá ali falando bonitinho pra câmera? Entendeu? Vamos lembrar de lembrar. Eu penso muito nisso, cara, porque você, por mais que as pessoas tentam se mostrar que são legais, que são boas, você vê como ela verdadeiramente na fumacinha que sai do lado dela. Nas pequenas atitudes, ela te dá uns sinais. E às vezes a pessoa simplesmente esqueceu de lembrar. Às vezes ela tem até a boa intenção de fazer isso. Mas pode ser que passe batido e ela nem se liga que ela passou batido daquilo que ela fala que faz. É verdade. Então tem essa questão aí que é meio complexo, mas dá para entender. Não, eu entendi. É enxurrada de verbo lembrar. E foi nesse momento que você também escreveu um longa, um roteiro de um longa, é isso? Estou escrevendo ainda, já Tá tem quase 2 anos que eu tenho escrito. Tem personagem para mim? Com certeza, com certeza. Ó, ele falou, hein? Tá registrado, hein? Vai ser uma policial, serve? Claro, vou. Audiovisual não é adequação de perfil? Pois é. Então, quem melhor do que eu pra fazer uma policial do que uma policial? A policial está no teu círculo 1, certo? Sim, então, com certeza. Dá para aplicar em tudo, né? Essa questão do ciclo dá para aplicar em tudo na vida, cara. Vale para tudo e você pode refazer o teu ciclo no período que você quiser. Você pode refazer o teu ciclo por semana. Tá. Tem gente que faz todo mês. Todo mês. Quais são as minhas prioridades? Pode ser que mude. Isso é uma ideia tua? Foi uma criação tua baseada em baseado em alguma estudo coisa? E análise de... Quando chega alguém, eu tenho que analisar. Quando chega uma empresa, eu tenho que analisar o que é a empresa. Como ela se comporta, qual é o objetivo, o que você quer fazer. Eu quero criar conteúdo audiovisual. Então vamos estudar os círculos da empresa para saber o que a gente pode fazer. Precisa de dados, né? Preciso de dados, preciso saber como eles funcionam. Quem são as pessoas, como é o processo deles, qual é o produto que eles querem vender. Isso para a empresa. Sim. Agora, quando é um artista, também, quem é você? O que você toca? Qual é o teu nicho? Como é que você sabe falar bem? Não sei, então é círculo 2. Sabe falar bem? Sei, círculo 1. Se veste bem, sabe? Você entende, você toca o quê? Eu toco reggae, o cara toca reggae, então você entende bem desse universo? Entendo um pouco, mas gosto muito, então vamos estudar esse universo. Então é realmente você deixar a pessoa preparada para que você possa criar um bom conteúdo audiovisual para poder divulgar para o nicho correto de forma assertiva. Porque a divulgação também é outra questão importantíssima. Não adianta você ter um conteúdo bom e jogar na internet de qualquer maneira. Por que alguém vai clicar no seu conteúdo? Por que alguém vai lá e ao invés de arrastar o seu negócio para cima, vai clicar e vai assistir? Por que alguém vai assistir, vai curtir, vai comentar, vai salvar, vai indicar para os outros, vai compartilhar nos stories?
Por que alguém faz isso? Porque, de alguma maneira, ela se identificou com aquilo. Então, você tem que pensar muito no conteúdo que você vai apresentar. Você tem que gerar a identificação na outra pessoa. Aquilo tem que emocionar de alguma maneira. Então, nada mais é do que buscar esse lugar nos seus círculos, né? No seu círculo 1 e 2. Você sempre vai encontrar uma maneira de produzir um conteúdo que corresponda à necessidade do outro. Isso. Vem cá, Cris. E nessa boquinha que tu está arrumando aí no longa dele, você vai me arrastar junto? O seu papagaio de pirata? Eu tenho que levar ele. A gente tem que arranjar um personagem. Ele pode ser o assistente da policial. Pronto. Beleza. Fechou. Não, eu posso arrumar os cabos lá, ajudar o cano. Não quer ser assistente da policial, cara? Quero ser assistente. Agora eu vou ter que desenhar alguma parte para ter a policial e o assistente. E a história fala mais ou menos sobre o quê? Pode dar um spoiler pequeno? Eu nunca comentei sobre isso, mas tem Primeira a ver, mão, tem a ver daqui com para fora. Um backstage de banda, tem a ver com isso. Tem a ver com backstage de banda, tem a ver com sentimentos profundos, tem a ver com criação, com educação, tem a ver com desenvolvimento humano. Tem muita coisa bacana que toca lá na essência do ser humano. Para mexer mesmo, né? Para mexer mesmo. Não quer dizer que tem alguém certo, tem alguém errado. Quer dizer que o bem e o mal mora dentro da gente. Claro. O roteiro é todo teu? Todo meu. E eu estou fazendo com o maior carinho, tenho estudado muito sobre isso, tenho lido muito sobre isso, sobre roteiro, sobre desenvolvimento de roteiro, desenvolvimento de personagens, como trabalhar isso. Então, é algo que eu estou fazendo com muita calma, já tenho 2 anos já que tenho feito isso. Tem pessoas que falam, não, porque não lança um livro? Eu falei, não, livro depois. Não tem uma regra, tem que fazer livro, depois tem que fazer o filme. Porque não transforma em série. Eu falei, não, isso é um filme. Sim. É um roteiro de um filme. Se vai virar alguma coisa depois, vou saber depois, mas por enquanto está nesse pé. É que o livro é muito mais detalhado, né? Porque quando a gente lê um livro, pelo menos eu tenho essa sensação. Quando eu leio um livro e vou ver o filme, eu fico decepcionado com o filme. Contigo é assim? Cara, eu tive poucas experiências de ler e assistir. Eu gosto muito mais de assistir do que ler. Sim. Apesar de que leio alguma coisa. Mas nunca passei por essa experiência de ficar lendo o livro para depois ver o filme e tal. Não, geralmente eu vou direto no filme, que é o lugar que eu mais gosto de interagir. É porque o livro ele é rico em detalhes, né? Rico em informação. Falar, como um diretor vai poder passar aquilo tudo para um filme? Não dá, né, cara? Pois é, mas o que eu te falo é o seguinte, quando escrevo um roteiro, eu coloco o máximo possível de detalhe. Eu enriqueço de detalhes. Eu quero que seja exatamente. Se eu quero que o cara pegue com 2 dedos na xícara e que mostre isso daqui, são 2 dedos na xícara mostrando isso daqui. Sim. Ele não vai pegar com a mão, é a mão direita. E se ele tem que olhar de lado, ele vai olhar Então é rico em detalhes. Então isso facilita o trabalho do diretor, facilita o trabalho da equipe, dos atores. Todo mundo vai ler aquilo, ele vai entender com detalhe, com riqueza. Todo mundo vai visualizar a cena. Então, por mais que ele não queira usar todos os detalhes, ele vai ter na mão para poder fazer o que ele quiser. Então, talvez por isso ele leve mais tempo para ser produzido, mas na hora que ficar pronto, a coisa vai estar muito no lugar para todo mundo que estiver participando. Mas não impede de você fazer o caminho inverso, né, Tchelo? Fazer o filme e depois virar um livro. Tu acha que impede? Não, eu acho que não tem uma regra, não, cara. Eu acho que a arte ela é tão livre, sabe? Você pode criar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser com qualquer tipo de roteiro. Basta querer, né? Aquilo de novo, se capacitar, estar entusiasmado, encontrar as pessoas certas, saber que existe um processo para a coisa acontecer, um desenvolvimento, precisa de um planejamento, precisa de ter uma agenda, você precisa se organizar para fazer qualquer coisa. Organização é tudo. Qualquer coisa, não só um livro, qualquer coisa. E saber fazer o passo a passo e deixar a paciência num nível acima. Porque o brasileiro tem muita ansiedade, né? Ele quer fazer tudo logo. A gente quer as coisas no nosso tempo. No nosso tempo, é isso. Então, não é bem por aí. A gente tem que realmente fazer com calma e fazer o que precisa ser feito. E às vezes a gente só descobre isso na caminhada, na jornada. Não tem. Mas eu quando eu comecei minha carreira de atriz, há uns 15 anos atrás, me profissionalizei e tal, eu tinha muita vontade de ir no Jô Soares. E eu não vou poder mais ir no Jô Soares, a não ser que ele volte, né, pra TV. Vou no Bial. Mas por que não?
Bial. Não, o Bial é um gênio, eu acho ele maravilhoso. Você tá tomando suco Tial, por que você não pode ir no Bial? Claro, tudo a ver. Suco Tchau, vou no Bial. Suco Tial vai ter que patrocinar esse programa, hein? Bem, a gente merece. Mas eu sei que vocês, enquanto banda, foram no Jô Soares. E como é que tá de cara com o Jô Soares? Tem alguma história que você possa contar pra gente? Assim, eu lembro quando eu comecei com essa ideia de banda lá atrás, assim, né? 97, 96, 97, por ali e tal. O programa do Jô era a grande parada da televisão, né? Assim, Então o meu sonho era ir ao programa do Jô. Eu falei, cara, eu quero ter uma banda para algum dia sentar ali e trocar uma ideia com esse cara. Já visualizava isso, já? O tempo inteiro. O que eu vou falar para ele, o que eu vou contar para ele, eu nem sabia, mas eu queria ir. Eu queria sentar ali e trocar uma ideia. Eu também. Então eu visualizei tanto isso, eu sonhei tanto com isso e eu corria tanto atrás para ver a coisa acontecer, porque eu sabia que algum dia isso ia acontecer. Isso só ia acontecer se a banda alcançasse algum lugar. Então era tipo, eu estava pensando adiante, não quero alcançar o sucesso, eu quero ir no Jô. Se eu tiver que ir ao Jô, a banda já fez sucesso. Então foi basicamente isso. E eu consegui ir ao programa dele 4 vezes. 4 vezes? 4 vezes. Olha, tirou onda. Eu fui 2 vezes com Detonautas, uma vez com a minha ex-mulher e fui uma vez com a minha ex-banda 1111, que a gente foi fazer uma apresentação de uma versão de Amy Winehouse com The Clash. Foi lindo, porque eu com a banda paralela indo ali também. Maneiro. Então foi bem bacana realizar esse sonho. Isso, só... Não, tudo bem. Eu realizei o sonho, tá? Isso é a sensação de eu cheguei lá, ou sempre tem outros lares pra gente Quando chegar? a gente chega lá, sempre tem um outro lar. Um outro lar, né? Não tem essa, não tem final. Assim. Isso é que é legal, né? Alcancei também. esse sonho, eu já tinha mais uns 10 sonhos na fila ali, então... A vida fica sem graça, né? Ninguém chega. O céu é o limite, né? Pois é, tem gente que se contenta, né? Tem, uma vez eu lembro que eu estava conversando com um cara que era jardineiro, e o cara falou o seguinte... Ele era jardineiro de um casarão, de um lugar que eu visitava às vezes ali em Petrópolis. E aí ele disse o seguinte, ele falou, cara, eu amo trabalhar com isso. A minha vida é ser jardineiro. Eu não quero fazer nada, eu quero vir para cá trabalhar, cuidar do jardim daqui, de uma casa de outra, ir para minha casa, assistir minha televisão. Então aquele era o sonho dele. E ele estava feliz. Se você está feliz com a sua escolha, ótimo. Mas se você não está tão inquieto da vida, quer estar sempre fazendo alguma coisa... Ótimo também. Não tem uma regra, a vida não tem isso. Mas uma coisa eu posso te garantir desse jardineiro, ele não tinha rotina. Cada dia era uma planta diferente, cada dia era uma flor diferente. E aquilo provavelmente era uma terapia para ele. Isso. E aquilo também fazia o que gostava. Foi um ensinamento assim para mim. Falei, ele não quer alcançar. Não, já alcançou. Eu quero ser um jardineiro. Eu gosto de ser um jardineiro, eu gosto de cuidar. E o cara cuidava do jardim de uma maneira impecável. Era um artista do jardim. Ele fazia com gosto. O trabalho dele era feito com muito gosto. Então aquilo, eu fiquei bem impressionado com essa conversa com uma pessoa tão simples e tão rica. Mas eu acho que é essa simplicidade que a gente perde, né? Nessa busca, né? Do sucesso, do dinheiro, da realização, da autoridade. E aí a gente perde essa simplicidade que para ele a vida era aquilo e bastava. Essa busca pelo sucesso, pela aprovação. Eu acho que a sociedade, né, te coloca num lugar, olha, você precisa ser assim para ser aceito. E o ser humano gosta de ser aceito. Então ele acaba fazendo o jogo. A gente quer ser amado. Quer ser amado, quer ser querido, quer ser bem quisto, quer ter a pulseirinha de VIP no braço. Admirado. E tu falou uma parada maneira, cara, que eu penso muito. Você não acha que essa busca para estar integrado, para fazer que todo mundo pede, que todo mundo pede, que todo mundo manda, né? O que a sociedade manda. Isso não gera um sofrimento nas pessoas? Tu tem essa impressão? Eu tenho essa impressão, você tem? Eu acho que todo mundo passa por isso, né, cara? A gente, essa coisa de será que eu vou conseguir, será que eu vou ser aceito? Então tem muito sim. As redes sociais elas também fazem que isso aconteça, né? Porque você tem quem vai mostrar o seu pior lado na internet. Difícil, muito difícil, né? Alguém ficar mostrando sofrimento, né? Você quer mostrar a parte boa. Isso. Então também
por que eu vou mostrar a parte ruim? Então tem um pouco dessa questão aí de saber lidar com isso, é muito pessoal. Tem pessoas que conseguem mais, né, que se livram desse pensamento logo, e tem gente que fica agarrado nessa pedra aí. Mas eu vejo que a maioria das pessoas, elas ficam nessa preocupação, né, de ter, de buscar, de consumir, e esquece o lado do afeto, cara. Pois é, eu tenho uma história bem curiosa sobre isso. Eu fiz uma vez um documentário que eu rodei algumas cidades, 3 estados, foi Rio, Minas, 4 estados, Rio, Minas, São Paulo e Santa Catarina, Paraná. E fazendo ações sociais com uma banda, rodando, levando alimento, levando instrumento, levando equipamento de esporte, e trocando ideia e registrando isso. E eu lembro que foi bem interessante essa viagem, mas o nosso o destino final era um spa de reabilitação, lá em Almirante Tamandaré, perto lá de Foz do Iguaçu, ali. E a gente passou uma semana nesse spa de reabilitação, que é um lugar incrível, chama Spa do Lago. E eu lembro que teve um momento nesse spa que foi uma das horas que eu mais me emocionei, porque eu participei de um círculo de pessoas que estavam internadas ali. Não podia filmar, mas eu podia assistir. E eu lembro que um dos caras que estava ali dentro, ele devia ter em torno dos 50 e poucos anos, e o discurso dele era muito interessante, que ele dizia o seguinte: olha, eu trabalho desde os meus 14 anos, trabalhei muito, nunca parei de trabalhar, sempre corri atrás de conquistar mais e mais e mais, fiquei muito rico, e um certo dia eu tive um ataque cardíaco e quase morri. E aí vim parar aqui para me reabilitar. Ou seja, hoje eu estou gastando metade da minha fortuna nesse spa de reabilitação. É caro esse spa. E a outra metade quem está gastando é meu genro com a minha filha. Olha só, olha só. Mas as pessoas trabalham, né? Batista. Não tem só trabalhou. Ele falou, nunca eu usufruí, nunca usei isso. Quem está usando isso é a minha família. E eu agora que eu me dei conta de que eu não vivi. E ainda adoeceu, né? Adoeceu então, e está nessa condição. Então, assim, é isso. Isso me lembrou uma história de um Eduardo, teu xará, que eu escutei ele falando que ele ficou a vida toda fazendo tudo que mandaram ele fazer. Né? Ele trabalhou muito, ficou bem sucedido, né? Pagou bons profissionais para cuidarem dos filhos dele, entendeu? E ele se sentiu velho depois, ficou doente, né? Perto da morte, ele falou: eu paguei bons profissionais para cuidarem dos meus filhos, hoje meus filhos pagam bons profissionais para cuidarem de mim. Olha só como é que foi. Não investiu no afeto dos filhos. Pois é. Aí o coroa até deu um conselho para ele, falou assim: cara, faça o que você gosta. Invista no afeto das pessoas, com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Isso é que no final da vida vale. E é um soco na boca do estômago isso, não é, cara? Pois é, cara. Mais uma vez, lembrar, né? Que a vida acaba. Uma hora a brincadeira para. E a gente não sabe quando, mas sabe que está aqui. Então... Mas isso é começar de mim. A gente fica o tempo todo querendo acumular. Pois é. E quando o sentido da vida, se fosse só acumular, nós não morreríamos, né, cara? Pois é. Depois fica tudo aí pro parente. Fica tudo aí pro parente brigar. Sérgio adora essas coisas. Eu também gosto. Eu também gosto. Eu acho bem interessante. Porque esse tipo toca na gente, esse tipo, porque a gente se vê muito nessa situação, entendeu? De consumir, de buscar as coisas, buscar o bonitão, buscar a fama. E esquece o danado do afeto, que é a melhor coisa que tem. Né? Pois é. Na hora que a gente passar por isso, a gente vai ter que lembrar. É isso aí. A gente costuma esquecer. Eu acho que é a busca do autoconhecimento, né? Porque esses sentimentos humanos que a gente tem, sejam eles de baixa frequência, como raiva, ciúme, inveja, isso é inerente ao ser humano. Mas quando você se conhece, né, você consegue detectar por que eu estou com raiva, né? Uma coisa tão boba, um cara que me fechou ali. E você sai desse lugar mais rapidamente. Pois é, eu participei agora, na semana passada, aí, de uma convenção, né, que foi a Rio 2C, né, que é o maior evento de criatividade da América Latina. E assisti diversas palestras, assim, me enriqueci muito ali.
E uma delas tinha um cara que ele estava comentando o seguinte, que durante muitos anos da vida dele, ele brigava muito com as pessoas, ele ficava muito irritado e tipo, ele não conseguia entender os sentimentos que ele tinha dentro dele, de raiva, de angústia, de sofrimento e tal, e acabou vivendo uma vida sofrida pra caramba. Mas chegou um dia que ele conseguiu perceber que ele precisava fazer alguma coisa, a família dele orientando também, e ele começou a canalizar isso para a arte. Ele começou a escrever roteiros, ele começou a entender que ele podia amenizar todo aquilo que ele sentia, ele tirar de dentro dele de alguma maneira, e ele foi para esse universo da escrita e se tornou um dos maiores roteiristas de Hollywood. Então ele estava lá, ele é americano, não lembro o nome dele, mas foi incrível a palestra dele, e olha onde o cara chegou. E isso não seria possível se ele não tivesse canalizado. Ele teve que aprender, desenvolver, detectar o que eu sinto, o que eu estou sentindo, por que estou sentindo isso. E de alguma maneira ele passou aquilo para o papel. Então se tornou um cara muito importante e graças ao entendimento de si próprio. Sim. Então isso aí é realmente muito importante. Porque esses a gente sentimentos, se conhecer. assim, Autoconhecimento. É você tomar veneno pro outro morrer, mas quem vai morrer envenenado é você, né? Pois é. Né? E não adianta a gente falar isso para alguém. Não. A pessoa tem que ter a percepção. Às vezes é pela dor, às vezes pelo amor. Às vezes vem mais tarde, às vezes vem mais cedo. E tem gente que nunca vem. Que nunca vem. Então As isso. As pessoas só mudam se elas quiserem mudar. Pois é. E assim, uma coisa que eu venho aprendendo também ao longo dessa minha busca, né, por autoconhecimento, espiritualidade, é que a gente também tem que parar de apontar, né, de julgar, porque a princípio não tem nada certo nem errado. Tá todo mundo certo, dependendo do seu grau de evolução. Todos têm suas próprias razões. Eu não posso pretender que você tenha o mesmo grau de evolução que eu, não porque o meu seja maior, enfim. É toda a relatividade do ponto de vista. Exatamente. O ponto de vista é algo que... É o lado da montanha. Tem que ser debatido, tem que ser conversado. Agora a gente cai em outra questão, que é o seguinte: a criação, a educação de cada um, o DNA de cada um, as vivências que cada pessoa teve, as convivências, as experiências de vida, tudo isso vai somando para fazer com que você se transforme numa pessoa de um jeito ou de outro. E isso é com todo mundo. Então, é difícil às vezes a gente julgar a atitude de alguém, porque a gente não sabe o que passou na vida dessa pessoa para ela chegar até aquele ponto e ter aquele tipo de atitude. Às vezes a pessoa não teve o nível de informação que você teve, né? Não teve a chance que você teve para poder... Não teve afeto, não teve amor. Né? Verdade. Teve São as escolhas da pessoa e da vida para a pessoa. Uma família disfuncional, onde não havia diálogo, né? Não havia afeto. Tudo isso difere uma pessoa da outra. Porque se você é criado num lar problemático, se você não deu uma sorte de conhecer pessoas no caminho que te dê aquela visão, você queira, né, mudar, ser uma pessoa melhor... Né, pô, o cara fica na arena, o cara fica... Tu sabe o que eu acho legal em você, Cris? Eu acho legal em você a tua vontade de fazer as coisas. Você é muito determinada. Como é que é isso? Como é que... Você sempre foi assim? Sempre, eu sempre fui assim. E vai na contramão ou então na direção disso que a gente está falando, né? Porque meus pais se separaram, eu era muito criança e fui criada por avó, tio, então pessoas mais velhas... E nós somos mineiros, você sabe que o mineiro ele é mais tradicionalista, então tinha sempre aquela coisa do isso é feio, isso não pode, não sei o quê. Mas eu acho que eu sempre tive uma visão vanguardista das coisas, sabe? E aí eu devolvo para vocês uma pergunta. A gente já nasce pronto? Porque eu me lembro que com 15, 16 anos, claro que eu não era a mulher madura que eu sou hoje, mas... eu já era uma pessoa posicionada, sabe? Eu já sabia o que eu queria, eu já brigava pelas minhas escolhas. Provavelmente vem muito do DNA aí, né? Tem uma coisa que a gente sabe que vem na essência. Algo vem na essência, né? E aí soma com o que vai acontecendo na tua vida. Eu acho que tem gente que pode nascer com aquela predisposição de ser uma pessoa melhor e aquela pessoa que pode aprender a ser uma pessoa melhor.
Tem gente que aprende o contrário também, né? Nasce bacana e depois se torna uma pessoa ruim. Isso também acontece, infelizmente. É levado pelo meio, é levado pelas circunstâncias da vida. Para ser aceito. Para ser aceito também, tem isso. Tem isso. Porque as falhas humanas, né? Ouso dizer que eu estou me tornando a pessoa que eu sempre quis ser. Eu sempre quis ser essa pessoa, assim... não é famosa, mas sabe aquela pessoa que é respeitada pelo seu trabalho, pela sua conduta, pela sua moral, pelos seus valores, sabe? Seu posicionamento, né? Isso é uma coisa assim, sabe? O reconhecimento, talvez seja a palavra. Certo. Então, hoje, eu estar aqui, na frente de vocês, ao lado de vocês, me comunicando, né? Dando voz para esses nossos pensamentos, essas nossas reflexões, essas nossas histórias. Olha que missão bonita. E certamente vai ter alguém que vai estar assistindo, que vai pegar alguma coisa nesse bate-papo aqui, vai falar, caramba, e pode ser que isso mude a vida de alguém. Com certeza. Então a gente sabe que isso aqui que vocês estão fazendo é algo muito importante, assim, saber que pode chegar em alguém, bater de um jeito que vai transformar a vida da pessoa. Sim, sem dúvida. E a gente às vezes pode nem saber que isso aconteceu. Né? Eu lembro que comigo aconteceu algo bem interessante uma vez, que uma fã me pediu para visitar um primo dela no hospital. Falou, meu primo está no hospital, ele está muito mal, não sei se ele vai conseguir sobreviver, mas ele é muito fã da banda. Falei, vocês não podem ir lá não? Falei, não, beleza, vamos lá então, vamos lá. Aí fui lá, visitei o garoto e troquei uma ideia, levei camisa autografada, todo mundo autografou e tal, levei disco, conversei, fiquei lá e o garoto ficou muito feliz. E tipo, a irmã dele, a prima dele já tinha dito, olha, ele não tem muito mais chance não. Então, foi praticamente uma despedida para aquele garoto. E aí eu saí dali com a sensação, falei, caramba, acabei de me despedir do garoto. Mas pelo menos ele vai sair daqui feliz desse planeta, porque ele estava muito feliz. Cara, 2 meses depois, eu estava fazendo um show na lona de Realengo, ele estava na frente do palco. Sério? Putz, o cara sobreviveu e ficou bom lá curtindo o show. E quando eu vi o garoto na frente do palco, ele aí com a camisa que eu tinha dado para ele, eu fico até arrepiado quando falo isso. Mas o garoto, ele estava feliz, estava bem. Tudo bem que passou um período ali depois, ele veio a falecer. Mas demorou mais um tempo. Deu um suspiro, né? Ele deu mais um respiro de vida ali. Se foi pela visita, não sei. Pode ter sido por qualquer outro motivo. Mas vamos pensar dessa forma. Ter visto ele ali na frente do palco, depois de achar que ele já tinha até partido, foi muito bacana de ver. Então a gente não sabe o que a gente pode causar no sentimento dos outros. Então você não acha que nós, artistas, comunicadores, a gente tem uma missão de... Eu, através dos meus personagens, eu posso entreter, informar. Lembra as novelas da Glória Pérez, sempre, né, e outros autores também que trazem temas sociais que às vezes a gente passa batido e nem reflete sobre aquilo. Eu acho muito importante. Então, a gente tem uma missão social. Tem uma missão. E vocês, enquanto banda, também, porque vocês trazem essa alegria, né? O cara tá ali amarradão, vibrando, cantando. Mas eu acho que mais do que banda, eu acho que qualquer profissão você pode agir, sabe, dessa maneira. Tentando ser uma pessoa bacana, até para quem trabalha contigo. A pessoa que trabalha com você já pode ter uma troca, já pode, não só para quem vai de fora, mas para quem convive no teu círculo de amizade. Dúvida. Mas a exposição do artista, ela é maior, né? É a finalidade, né? A atividade fim. Então, essa atividade atinge mais pessoas, né? Atinge mais pessoas. Com certeza. Por isso que eu acho que você tem que ter cuidado quando você está com o microfone na sua frente, uma câmera na sua frente, do que você vai falar, porque... Tem adolescentes, crianças, pessoas que podem estar mais fragilizadas. De repente você fala uma coisa e aquilo, ao mesmo tempo que conecta, e a pessoa fala, caramba, não é que é isso mesmo? Mas também você tem que ter cuidado para não falar outra coisa. As palavras aproximam ou elas afastam. Ou elas afastam. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado. Então a gente, enquanto comunicador, tem que ter muito cuidado, né? Verdade. Mas eu vou insistir numa coisa, porque o meu diretor está pedindo. Diga lá. Eu tenho que atender o diretor, senão eu sou demitida aqui do programa, né? Mentira.
Conta pra gente alguma curiosidade, uma história lá do Jô. História do Jô? Quando você foi. Como é que é ser entrevistado pelo Jô? Teve alguma. Teve a história do tomate que você uma vez contou. Ah, pois é, a história do tomate foi punk, cara. Porque quando você é uma banda independente, você, na época, né, ali, anos 90, ali, ao início do. Na busca, você né? tá na busca, você anda com o bolso cheio de CD. A gente andava, né? Hoje em dia não tem mais isso. Você manda um e-mail rápido, chega para alguém, link. dispara um mailing, 200 pessoas recebem tua música. Mas antigamente era CDzinho no bolso. E andava com aquele monte de barulho de capa de CD ali no bolso e release. Então a gente estava numa feira chamada Expo Music em São Paulo. Acho que existe até hoje. E, distribuindo CD, deixando em tudo que é lugar. Qualquer pessoa que passava, qualquer um pode ser a pessoa que vai te levar. E a gente acha isso e acredita que isso vai acontecer. E é verdade. Acredita, pode alguma hora mesmo. pode ser, né? Então, você tem que acreditar nisso. E uma dessas pessoas que estava nesse evento era o Tomate, que era o guitarrista do Jô. E quando o guitarrista lá, que tocava no Detonautas na época, o Renato, ele foi pedir pro Tomate, falou: Tomate, tudo bem? Pô, a gente tem uma banda aqui, independente do Rio. Aqui o nosso CD para você aí, o nosso release, se puder dar uma força. Ele, eu não vou ficar segurando essa merda aqui, não. Assim, na lata. Dá licença. Empurrou os dois, passou no meio. A gente ficou olhando pra cara do outro. Assim. Me espere, professor. Espere, verás. Não, gente, caramba. No fundo, tudo bem, era chato mesmo, sabe? Você tá esse num cara evento, ficar segurando um CD, um release numa banda independente, que diz que deve ser um negócio mega tosco, eu vou ficar andando com isso. Não precisava falar pra gente. Pega o CD, depois deixa em algum lugar se quiser então, cara. Mas, pega o CD educadamente. Isso aí foi, eu pensei, cara, eu nunca vou fazer isso com alguém. E isso aconteceu. E quando a gente esteve no programa do Jô, a gente contou a produção do Jô que o Tomate tinha feito isso com a gente. A banda já estava bem famosa na época. E aí a produção contou pro Jô e o Jô veio conversar com a gente, isso aconteceu? Aconteceu, então deixa comigo. E na hora da entrevista o Jô falou: olha, eu tô sabendo que tem um músico integrante aqui do Sexteto que ajudou muito vocês no início da carreira, não é? Botou uma pilha, né? Botou uma pilha aí. Quem é que lembra aí? Aí todo o Sexteto se olhou. Quem foi? Aí falou: vocês não sabem quem foi? Foi o Tomate, não é Tomate? Aí ele levantou e falou: eu ajudei? Nem lembrava. Então o que eu fiz? Aí falou: olha, você... E contou a história. Aí a cara dele caiu, assim, sabe? A expressão dele foi lá no chão, assim, ele... Tipo, meu Deus. Aí todo mundo... aquela cena toda. Tá vendo, Tomate? Eles chegaram aqui e nem precisaram passar por você. Aí foi desmoralizante o negócio, assim, na hora, né, cara? Mas aí, na próxima vez que a gente voltou no Jô, a gente estava lá sentado conversando de novo, aí o Tomate interrompeu a entrevista, foi lá no Renato e levou o disco dele. Dá licença, Jô? Queria entregar para ele aqui o meu disco independente aqui para ver o que ele acha. Aí entregou, o Renato agradeceu, obrigado e tal. Pegou o CD dele, muito obrigado. Aí a gente contou a história e ficou ótima. A situação entrou num lugar mais tranquilo, né? Mas, assim, foi algo que a gente nunca mais esquece. Outros artistas fizeram isso também, de pegar o CD e jogar para o lado. Eu vi isso acontecer muitas vezes. É porque ninguém está olhando, ninguém está vendo, não tem uma câmera filmando. Então é mais fácil você ter uma atitude qualquer e desdenhar. Agora me fala, o Jô, vocês tinham um roteiro, tinha alguma pauta para falar, era tudo orgânico? O Jô, ele geralmente cai para dentro de vocês? Você vai no programa porque, de alguma maneira, você está com alguma notoriedade, né? E na época a banda estava com 3 músicas tocando em rádio, então tinha feito um comercial da Coca-Cola na época, então o negócio estava bem visceral. Então você acaba indo em tudo que é programa, não só no Jô, né? No Altas Horas, você vai no Faustão, você vai em todos os programas. E aí no meio disso você está fazendo show, então acaba sendo, para a banda que alcança esse nível, né? Você acaba vivendo dentro de uma normalidade. É algo fechado, né? Então você acaba indo de um para o outro e tal. E é tudo meio parecido, né? Porque você vai para o camarim, tem a pauta, o que vai ser debatido, e geralmente é um assunto parecido. Como é que é a estrada, como é que vocês começaram, como é que estão fazendo. Não tem nenhuma...
Não tem surpresa nenhuma? Ele não quer fazer uma pegadinha com vocês? Não lembro de ter acontecido nada além do que uma entrevista para contar sobre a trajetória. Então todo mundo já tem noção do papo, do assunto, né? Há um feedback. Né? E mais do que isso, também, né? a gente quando está na estrada assim, fica muito acostumado a debater em rádio. Sim, visitar rádio, visitar televisão. Você acaba ganhando a carcaça, ganha músculo para isso, né? Entendi, legal. Você fica mais esperto na situação. Lembro que em 2011 a banda tocou no Rock in Rio e eu lembro que antes de ir pro palco eu estava dormindo embaixo da mesa. E aí eu lembro que o empresário me cutucou e falou: "Ei, cara, tá dormindo? Tu vai tocar num palco, tá dormindo aqui?" Eu falei: "Cara, é que eu tô com sono." Aí ele: "Pô, mas tu vai tocar no maior festival do mundo e tu tá dormindo aqui, tem 5 minutos para ir pro palco." Ele ficou impressionado de eu estar com essa frieza toda. Já estava dominado. Porque eu já tinha feito mais de 120 shows daquele. Eu já sabia como seria a parada, qual era a primeira música, onde eu tinha que pisar, onde é que eu ia. Você fica condicionado a fazer aquilo. Então entra no organismo. Né? O cara que está vendo ali é a primeira vez. Mas pra gente já era algo que já estava no sangue. Não é nenhum tipo de soberba, nem nada. Não, é um condicionamento. Pô, cara, mas deve ser muito maneiro você num show assim, um Rock in Rio. Por exemplo, vocês fizeram Rock in Rio, né? Ver engraçado a vocês falarem assim, vocês, porque eu não faço mais parte da banda desde 2013, mas vocês da época, tudo vocês bem. Da época. Não, vocês da época, porque sinceramente, sim. Quando você saiu da banda, cara, eu me senti órfão. não, de boa, né? Era a banda original. Faz agora aquela música do Claudinho Bochecha pra ele. Não vou fazer. Não vou fazer, mas não é. Você sente a falta ali. Aconteceu isso muito com Engenheiros do Havaí, eles tocavam direto. Cara, o fã sente isso. O fã sente, né? O fã sente quando chega alguém diferente. E raramente o fã compreende. Né? Isso. Também não está vivendo, não está vivenciando como você. Certamente há motivos, né, pertinentes. Você tem um motivo de você ter saído, né? A gente não vai entrar nesse mérito. Mas que o fã sente pra caramba, sente. São escolhas, né, cara? Fiz o meu desabafo aqui. Isso aí, tá certo. Que eu fiquei puto. Compreendo. Muita gente me xingou, muita gente me apoiou. Então, entendi. A vida é isso, não, você teve seus motivos e tem que ser respeitado. Isso aí. A gente sempre fica pensando, tomara que eles voltem um dia, tomara que... Mas eu vou te falar uma coisa, se eu não tivesse saído da banda, eu não teria estudado cinema, eu não teria ido pro Tahiti, eu não teria aprendido o slackline, eu não teria feito tantas coisas. Isso é legal de você, Tielo, que eu acho. Você sempre encontra uma forma de você se resignar e ver uma forma positiva. Pois né? Eu não sei se hoje eu teria uma agência, eu não sei se eu teria um entendimento, a cabeça que eu tenho. Tem uma frase do Los Hermanos, de uma música do Los Hermanos, que fala o seguinte: "E se eu fosse o primeiro a voltar para mudar tudo que eu fiz, quem então agora eu seria?" Então eu sou o cara que eu sou hoje porque eu tive as escolhas que eu tive. Por conta das atitudes, né? Mas eu penso igual a você. Eu então, também não queria mudar nada. Não quero mudar nada não. Talvez uma coisinha ou outra ali na maneira de lidar com a vida. Maturidade, se a maturidade pudesse vir um pouco antes, sabe? Mas ela vem depois. Aí ok também, veio agora, sim, tá tudo certo. Veio depois, tem pra gente que vem cedo, pra gente tem gente que nunca vem. Com certeza. Mas quando ela vier, tá bem-vinda. E vocês tiveram, assim, oportunidade de estar no palco com muitas bandas famosas, Olha, né? eu me lembro da Red Hot. O Red Hot, engraçado, muita gente fala sobre isso, porque foi realmente algo muito especial, poder dividir palco com o Red Hot Chili Peppers, conhecer os caras e descobrir que eles são simples, eles são pessoas humildes, são caras que estão vivendo, claro que um patamar outro, né, assim, nível mundo, mas é aquilo, a banda que está na estrada, está viajando, então quando eles encontram uma outra banda, eles tratam de igual. Eles sabem que o sonho do artista, o sonho do músico, de estar no palco, de estar tocando, de estar fazendo a sua carreira, então eles entendem isso. E ficou muito claro que todos eles têm essa energia positiva para lidar com isso e incentivar. Tanto que as bandas que abrem os shows do Red Hot Chili Peppers são bandas novas. Eles sempre escolhem bandas novas para abrir o show. Era assim, eu não sei se é mais, mas na época que a gente conseguiu abrir foi porque realmente era uma banda nova, em início de carreira e despontando, em ascensão. Sim. Teve o Red Hot, foram 3 shows do Red Hot, foram 3 shows do Silverchair, foi Spy vs Spy, foi a primeira banda que a gente conseguiu abrir no Ballroom, né? E sempre de uma maneira curiosa. O Spy vs Spy, eu estava vendo um programa na TVE, chamado Caderno Tim, do Pedro Paulo Carneiro, um diretor, um grande amigo meu,
E eu estava vendo na TVE esse programa. E aí, hoje, o Spy vs Spy vai estar aqui ao vivo. Aí eu falei, pô, os caras vão estar ao vivo. Aí chamei a galera da banda. Falei, o Spy vs Spy vai estar lá na TVE, vamos lá. Vamos lá tentar ver se a gente consegue abrir o show deles. Era assim, a cara de pau máxima. Mas tem que ser. E fomos para lá, fomos na TVE, chegamos lá, trocamos ideia, encontramos os caras do Spy vs Spy, mostramos o release da banda, que na época era uma prancha de surf. Eles olharam, que legal, pô, a gente queria abrir o show de vocês no Ballroom. Será que a gente pode abrir? A gente leva nosso equipamento, toca meia horinha. Ok, fala aí com o nosso produtor. E foi assim. E rolou, né? E rolou. E ainda conseguimos uma ponta lá no caderno do Tim, do Pedro Paulo. Ainda. Olha só que maneiro. Voltando àquele assunto que a gente estava antes, se ele não tivesse tomado os caminhos que ele escolheu, ele não estaria aqui hoje, né? Nos prestigiando. Vai saber, né? Mas, mostrando a história bacana de vida que você tem. É verdade. Posso tocar num assunto que você tocou acho que foi no Tete a Tete? Diz, à vontade. No bom Tete a Tete, né? Vamos falar de ayahuasca, pode ser? Ayahuasca? Para quem tem curiosidade em saber disso, né? Bom, a ayahuasca foi uma experiência que eu tive por acaso. Né? Dizem que não existe um acaso, mas foi por acaso. Eu estava indo buscar um computador na casa de um amigo meu que estava me vendendo o computador, e na casa deles estava rolando o movimento, né, da União do Vegetal e tal, que eles fazem mantras, orações, é uma religião. Isso que eu queria entender. É uma coisa positiva para que você possa se entender com você mesmo e tal. Entendi. Então foi bem interessante assim, eu descobrir a ayahuasca ali naquele dia. Porque eu não fui lá para isso. Sim. E ele me perguntou, se você quiser participar, fica à vontade. E aí eu topei. Então, topei participar e eu quis entender o que que quer dizer isso. Não, vamos fazer algumas orações, uns mantras, um ritual. Existe um ritual. Não é só beber. Existe um ritual ali. Não tem nada proibido, não existe uma proibição, né? Porque é algo religioso. E depois daquele ritual, você toma o chá do Santo Daime, que é a ayahuasca. Santo Daime é a religião, né? Isso que eu queria entender. Santo Daime é a religião, mas tem a União do Vegetal, que é uma... outra linha. É uma outra linha, uma outra vertente, outras pessoas... A bebida é a mesma, só muda... a bebida é a ayahuasca. Tá. Que é a chacrona, o mariri, o cipó, com folha, uma história da Amazônia, enfim. É algo muito mais profundo. Eu queria te explicar isso para quem está assistindo a gente. É oriundo de quê? Qual é o produto que é... Então, é um cipó. Sim, que ele fica em cozimento, 3 dias cozinhando, junto com uma folha. Uma folha de uma árvore, uma folha muito, muito grossa, muito áspera. E essa folha, junto com esse cipó, fica cozinhando, e na lenha, cozinhando. E aí vira um caldo. Esse caldo ele é coado, e esse caldo vira... entendi. Ele aí vira faz o chá. A bebida que você toma, né? Como se fosse a hóstia. Você não tem a hóstia? A hóstia e tal. Então, ali, mal comparando, né, o chá vem por ali, vem nesse sentido. Contemplando o ritual. Então, eu tive diversas experiências. Tem gente que toma isso há 10, 20 anos, sabe, frequenta sempre. Eu tive 8 experiências e todas elas foram muito interessantes. Entendi. E todas elas abriram um canal de conhecimento, abriram uma dimensão para eu perceber algumas coisas em mim. É alucinógeno? Qual é a percepção que tu tem? O que acontece é o seguinte, me disseram assim, olha, qualquer coisa diferente que saltar para você aqui, saiba que é porque você está sob efeito. Então existe sim um grau de alucinação. É psicodélico, né? Porque, quer ver uma coisa? A gente acha super normal eu estar falando aqui, alô, e você ouviu aí. Mas como? Você viu? Ninguém viu. Eu falei, alô, chegou até aí como? Eu não vi. Então existe algo aqui que a gente não está vendo, que está aqui. Da mesma maneira que eu mando uma mensagem celular aqui para o nosso diretor ali, ele vai receber. Mas como? Por onde que foi? Como é que chegou lá? Entendi. Então, da mesma maneira que ondas de rádio, tem muita coisa atravessando o pensamento também. Entendi. Dimensões. Então, a ayahuasca, ela abre um canal de percepção de dimensões. É basicamente por aí. E no meio disso, você acaba tendo uma experiência pessoal. E você chegou a ver alguma coisa? Você visualiza alguma coisa? Eu vi disco voador. Jura? Vi uma nave. Não só eu, 6 pessoas viram. Como é que foi? Uma nave em formato de bumerangue.
passando a meia altura com luzes embaixo, assim, brilhantes, uma cúpula na frente. É? E todo mundo assistiu isso. A única pessoa que não viu foi a pessoa que não tinha tomado. Sim, então, a Mas visão que ela- você teve, outras pessoas tiveram a mesma. A mesma visão, todo mundo viu a nave passando e fazendo um movimento assim de bumerangue em silêncio absoluto, em meia altura, no meio das nuvens. Caraca, interessante. Então, a gente não sabe o que viu. Eu sei que todo mundo ficou sem saber o que falar, porque, isso não existe. Não existe, mas a gente viu. Aham, Mas a gente estava sob efeito. isso é. Então não dá para entender o que é. Só sei que depois de um tempo, eu vi naquele programa Alienígenas do Passado a mesma nave. Falando de uma nave de, sei lá, de 1956, foram avistadas não sei quantas naves, na Noruega, nos Estados Formato de Unidos. bumerangue. Formatos de bumerangue com luz embaixo, exatamente a mesma nave. Então não nem procuro saber a explicação. Eu acredito que existe alguma coisa aí. Talvez a ayahuasca tenha me feito... talvez tenha despertado mais a crença, sabe? De que existe alguma coisa que a gente não sabe o que é. Entendi. Interessante a tua experiência de vida, né? Nesse Foi bem sentido por aí. aí. Bacana. E você, Cris? Eu o quê? Não, você, na tua percepção, assim, você acha que a ayahuasca aconteceria... Eu sei que você nunca tomou, né? Não sei se você nunca tomou. Teria o mesmo efeito? Eu prefiro não experimentar. O que você prefere? Eu acho que como experiência é válido, sim, né? É uma experiência Se que você- vale a pena. Eu acredito que a ayahuasca, ela quando alguém vai participar disso, é porque é um chamado. Eu também acho. Alguém vem e fala com você, daqui a pouco você está em outro grupo fala sobre isso também. Aí você está num lugar, tem pessoas que vão tomar, aí é quase que um chamado. Ou você resolve pesquisar sobre isso, porque viu alguém falando, e aí começa a se Por isso a interessar. minha curiosidade. Aí você está As falando... pessoas têm preconceito, né, com relação a isso. Inclusive, não sei se vocês se lembram, a época que o filho do Niso Neto faleceu. Atribuíram isso? Neto do Chico Anísio, né? Você lembra disso? Lembro. E o Niso, à época, veio a público com a esposa e tal, dizerem que ele foi numa viagem e não voltou. Talvez ele tivesse já, né, alguma predisposição química, eu nunca tive ufológica, conhecimento assim, de que isso tenha acontecido. Assim, Então, tal. demonizaram um pouco, né, quando acontece um caso assim, emblemático e tal. Mas eu acho que o que você falou é um chamado. E quem sou eu, né, para fazer essa análise? Mas pode até ser que fosse a missão do menino, né? Porque o que eu conheço da ayahuasca é que ela, foi o que você falou, né? Aflora as conexões dos nossos neurônios, né? Sim. Então você tem esses insights. Aquela explosão quando um Né? neurônio se conecta com o outro, né? É, Isso aí acontece quando você toma, isso aqui fica muito fica intenso. muito aflorado, né? Fica muito potencializado, Pois é. melhor dizendo. Eu digo que eu não usaria, não é pelo preconceito, porque eu não sou preconceituoso, não. Eu digo eu teria medo. Já fico com medo de não voltar. Eu lembro de um amigo que tomou e aconteceu uma cena muito engraçada, porque ele deitou na rede e se cobriu e ficou só com os olhos assim de fora. Eu falei, cara, tá tudo bem? Ele, não, cara, olha lá na montanha. Eu falei, o quê? Olha. Aí eu olhei pra montanha e não vi nada. Ele falou, tu não tá vendo? Eu falei, não tô vendo nada, tô vendo a montanha. Ele, não, cara, olha lá, é Nossa Senhora. Aí quando eu olhei, eu vi Nossa Senhora. Eu vi uma coisa legal. Parecia um relicário, sei lá, eu vi uma imagem dentro de um lugar azul, assim. Aí eu olhei e falei, cara, tô vendo. Aí ele, tá vendo, cara? Eu falei, tô vendo. Ele, então, tô com medo. Aí eu falei, não tem que ter medo, cara. Nossa Senhora, ela não vai te fazer mal, não, cara. E ficou um papo ali meio de Foi uma doido. visão boa, né, cara? E eu vi, só depois dele falar que eu passei a ver. Mas você só viu ou você se interagiu com ela? Não, eu vi, era uma imagem, só visualizou, era né? quase que um holograma na montanha, Pô, era grande. Que irado, Bruno. E a partir da hora que ele falou isso. Só que ele não saiu dali, ele ficou na noia. Ele ficou sem querer olhar, ele olhava de vez em quando e não saía dali também. E foi a viagem dele. Por algum motivo, Entendi. Nossa Senhora apareceu para ele e depois apareceu para mim. Entendi. Então, assim, se foi isso, foi o que ele falou para mim que despertou a minha imaginação. Mas eu estava vendo o que ele via. É isso que eu acho interessante. Você falou do disco voador, depois falou de Nossa Senhora. Olha aí. Vocês tiveram a mesma visão. Mesma Se visão. fosse uma coisa só de alucinação pessoal, talvez cada um veria uma coisa, né?
Pois é, mas tem isso também. Eu vi uma mulher cantando em cima da pedra, depois quando eu falei, porra, não lembro dessa pessoa. Era tão real, era uma pessoa tão real. Eu estava sentado num lugar ali, escutando alguém cantar. Quando eu olhei para trás, eu vi a mulher cantando. Aí eu falei, porra, quem é essa pessoa com essa voz? Eu não lembro dessa pessoa aqui na casa. Eu levantei e fui até lá. Quando eu cheguei até lá, eu continuava ouvindo a voz, mas não via mais a pessoa. E só eu tive essa viagem. Entendi. Aí eu cheguei perto, eu via de onde saía. Eu via de onde saía a voz. É. Eu ficava perto, passava a mão assim, tipo, caramba, que coisa estranha que eu estava sentindo na hora. E aí fui comentar com as pessoas. E quando eu voltei para lá, eu já não ouvia mais nada. Então, Os índios que usavam isso, Thiago, isso é uma cultura indígena? veio da Amazônia isso. Ah, É a cultura da ayahuasca. Mas foi uma fase que eu tive muito curta da minha vida, mas com Viveu. experiências muito intensas. isso, viveu. Né? E Tem história para contar, né? Pois é. Isso A última vez que eu tomei, eu tive um sonho lúcido, Ah, que foi ali eu falei, não, depois disso eu não preciso mais tomar, não. Eu já entendi que existe alguma coisa além daqui, que eu fui para algum lugar como se fosse um pós-vida, Pô, e legal. voltei sentindo um prazer absoluto. Então, certamente, existe alguma coisa que a gente não conhece. Ah, com certeza. viveu isso aí. Aquela tua fotografia que você colocou a poesia da Gaivota, está onde? Quem quiser ver. Tá lá no meu Instagram, não só essa daí, Entre assim outras. como várias outras fotografias assim enigmáticas, né, que eu tenho espalhado ali pelo meu Instagram, que é @cello @cello_eduardo. Bacana. Cello, meu apelido, né, de conta de banda e tal, e Eduardo é o meu nome. Entendi. Então, quem quiser descobrir, você pode acessar também você pode encontrar várias fotos, várias histórias também no site da agência, Sim. que é agenciatransforma.com. A partir dali você tem acesso a tudo, todas essas histórias aí, fotos, enfim, infinidade de clipes e curta-metragem, roteiro, tudo que eu já produzi, eu juntei tudo isso aqui, criei uma história para cada um e está tudo lá no site. agenciatransforma.com. A pessoa vê uma boa foto e lê uma bela poesia. Cara, eu já fiquei assim 45 minutos para fazer uma foto andando na rua. Eu tava em Punta del Este e eu lembro que eu estava num dia meio triste assim, por algum motivo que eu nem lembro, mas eu não estava muito bem e saí para fotografar pela rua com a câmera na mão. E aí que eu vi uma bandeira do Uruguai ao lado da bandeira do Brasil. E a bandeira do Uruguai, ela fez um movimento que abraçou a bandeira do Brasil. Ela fez e a bandeira do Brasil estava assim, bem quietinha, encolhida, que nem eu tava. E o Uruguai veio e deu uma força, tá ligado? Aí eu vi aquela cena e falei, caramba, me identifiquei, né? O Uruguai tá me abraçando nesse momento, porra, eu me senti a bandeira, preciso fazer essa foto. E cadê que fazia de novo? Tinha que inventar de novo igual. Inventar de novo e acontecer aquilo de novo, aquela cena vai acontecer. E aí toda hora, não deu. Agora não. 45 minutos para conseguir fazer essa foto. E tipo, uma viagem pessoal. E consegui. Tem lá no meu Instagram, você deve encontrar essa foto. Aí tu escreveu alguma coisa? Nem lembro, devo ter escrito. Eu sempre escrevo, geralmente os meus textos, que eu escrevo junto com as postagens, eles chegam com 3 palavras, na verdade, 2 palavras e uma frase. E nenhuma faz sentido com a outra. Geralmente é totalmente desconexo. O título, né? Tipo, o copo, a armadilha e o lobo selvagem. Tipo, nada a ver com nada. Mas quando você lê o texto, faz sentido. Eu consigo inserir alguma coisa ali. Já às vezes eu crio o título primeiro, às vezes eu crio o texto primeiro, e depois, às vezes eu crio o texto, tento criar alguma situação para que a palavra se encaixe, e sempre se encaixa. Então, quem quiser lá curtir esses textos aí, vai surpreender. Eu adoro. O Sérgio agora também, né? Agora você também virou fã, né? Pô, já sempre fui, né? Agora eu sou um fã amigo, né? Maravilha. Tá com o olhinho vermelho, sabia? Soninho, né? Um deles só se coçou. Sei, soninho, deve ser soninho. Soninho. É porque a gente trabalha o dia todo, né? E depois vem pra cá gravar essa via cruz, né? Na verdade, Cris? aqui é praticamente um happy hour, né, cara? Tipo é aquela troca de ideia da mesa de bar, só que tem microfone e tem câmera. Exatamente. Esse é o legal daqui pra fora, né, Cris? Suco tchau. É tchau? Pode ser tchau, mas eu li tchau. Tchau.
Bom, então a gente vai pegar o gancho do tchau e a gente vai se despedir, ou você quer Não, acho falar mais alguma coisa? o cello é conteúdo para uma noite toda, mas infelizmente nós temos obrigações, né? Pois é, Né? isso aí. Então, vamos partir feroz. Vamos encerrar por aqui. Cello, então. muito obrigado Eu conversei aqui, né? É. Eu conversei, como o Jô falava, né? Eu conversei aqui. É isso aí. Eu lembro que quando ele falou isso, eu conversei aqui, eu falei, Jô, desculpa, eu interrompi a conversa. Aí ele falou, pois não. Eu falei, olha, tô aqui, fui na farmácia e vi esse bonequinho aqui, aí botei um bonequinho do Jô Soares que eu comprei numa farmácia, falei, é pra você de presente. Ele, tá vendo? Sirva até como remédio. O gancho, né? O cara era safo. O cara era safo demais, né? Então foi bem bacana, assim, ter Marcelo, obrigado, tá, cara, você ter vindo aqui, né? Eu que agradeço o convite, ó, gente, cara. o cello realmente, ele não vende mais, ele é gente boa mesmo. Entendeu? É então, busca o cara nas plataformas, Cara, que ele tem muito trabalho legal. Super agradeço vocês aí pelo convite, pelo papo, muito descontraído, muito bacana. A estrutura de vocês aqui muito legal, nosso diretor aí, Marcos aí, muito obrigado. Rock and roll, sempre. É isso. Você sabe aí. que o Marcos veio da música, né? Veio, eu tô Marco vendo é aqui. da música. É que a Marcos galera, é da música, é né? que a galera não tá vendo o backstage aqui, mas tem bateria, baixo, guitarra. Tem um monte de coisa bacana de banda aqui, então. É verdade. Já saquei logo que tem um rock and roll aqui na área. É Marcos verdade. é fera. Marcos é fera. Parabéns, Vai, gente. Muito Querido, legal. Aqui. brigadão, tá? Eu que agradeço. Você é um amigo querido de muitos anos. Obrigado. Fico super honrada de você confiar na gente, no nosso trabalho e vir aqui bater esse papo, essa Isso resenha aí. com a gente. E vida quando longa, quiser- vida longa daqui pra fora. Vamos em Isso frente. aí. Isso aí, se Deus quiser. E a gente se encontra de novo, né? Com certeza. Tem Nos mais encontraremos. Vamos nessa. Falou, gente. Vamos fazer um brinde aqui. Saúde. Eu não tenho mais nada, só um golinho, mas tá valendo. É tudo daqui pra fora. Tem ar.